Hoje vamos falar um pouco sobre o especial trabalho temporário. Você sabia que o trabalhador temporário recebe o mesmo salário de um empregado permanente, tem direitos trabalhistas como fundo de garantia, 13º e férias proporcionais e contribui para a aposentadoria? Trata do trabalhador contratado por meio de uma agência para suprir, por um período máximo de 180 dias, prorrogar por mais 90 uma demanda complementar ou substituir o pessoal de uma empresa. Essa modalidade de contratação é bastante utilizada em demandas sazonais no comércio, como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, Black Friday e Natal. Em 2020, o interesse em contratar trabalhadores temporários teve mais uma motivação, as circunstâncias excepcionais decorrentes da pandemia da Covid-19. E o que é o trabalho temporário? Segundo a legislação, o trabalho temporário é prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa, tomador de serviço ou cliente, para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. Instituído no Brasil pela Lei 6.019/74, o trabalho temporário foi regulamentado pelo Decreto 10.060 de 2019, que alterou algumas regras com o prazo do contrato, que era de 3 meses e passou a ser de 180 dias. O decreto também deixou claro que a necessidade contínua ou permanente ou a decorrente da abertura de filiais não é considerada demanda complementar. As agências. As empresas de mão de obra temporária ou agências são registradas no Ministério da Economia. Elas são responsáveis por selecionar e fornecer empregados a um tomador de serviço que precisa contratar alguém por um período curto. Isso é feito por meio de um contrato civil de prestação de serviços entre a agência e a empresa, com regras estabelecidas no artigo 9º da Lei 6.019/74 e o artigo 32 do Decreto 10.060 de 2019. Compete à agência remunerar e assistir os trabalhadores temporários em relação aos seus direitos. Ela é obrigada a anotar na carteira de trabalho e previdência social ou e-mail eletrônico que a substitua a condição do trabalhador temporário. Também tem de apresentar ao agente da fiscalização o contrato de trabalho, a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e os demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações estabelecidas no Decreto 10.060 de 2019. A agência é proibida de contratar estrangeiro com visto provisório de permanência no país e de cobrar do trabalhador temporário qualquer importância, mesmo a título de mediação de mão de obra. Essa infração importa o cancelamento do registro de funcionamento, além de possíveis sanções administrativas e penais. A tomadora de serviço ou cliente. Apesar da inexistência de vínculo empregatício, a tomadora de serviço estenderá ao trabalhador temporário o mesmo salário e atendimento médico ambulatorial de refeição destinado a seus empregados. Também é sua responsabilidade garantir condições de segurança, higiene e salubridade do local de trabalho. Além disso, é ela que exerce o poder técnico, disciplinar e diretivo sobre os trabalhadores temporários colocados à sua disposição. O prazo. Antes da alteração realizada no Decreto 10.060 de 2019, o prazo máximo de contrato temporário estabelecido pela Lei 6.019/74 era de 3 meses. O artigo 25 do decreto aumentou para 130 dias corridos, independente de a prestação de serviço ocorrer em dias consecutivos ou não. Se comprovada a manutenção das condições que justificaram a contratação temporária, o contrato poderá ser prorrogado apenas uma vez, por até 90 dias corridos, consecutivos ou não. Ou seja, o prazo máximo nessas condições é de 270 dias, após o qual o trabalhador temporário só poderá ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviço depois de 90 dias. Se a nova contratação ocorrer antes desse prazo, fica caracterizado o vínculo empregatício. E agora, quais são os direitos do trabalhador? O contrato individual de trabalho temporário deve conter os direitos do trabalhador e a indicação da empresa cliente, onde o serviço será prestado. Entre eles estão a remuneração equivalente, a recebida pelos empregados da mesma categoria da tomadora de serviço, o pagamento de férias proporcionais, em caso de dispensa sem justa causa, pedido de demissão ou término normal do contrato, fundo de garantia de tempo de serviço, benefício de serviço da Previdência Social, seguro de acidente do trabalho, anotação da condição de trabalhador temporário na CTPS, em anotações gerais, jornada de no máximo 8 horas, horas extras, no máximo de 2 por dia,
remuneradas por um acréscimo de no mínimo 50%, adicional noturno de no mínimo 20% da remuneração e descanso semanal remunerado. O trabalhador temporário não tem direito à indenização de 40% sobre o FGTS, ao aviso prévio, ao seguro-desemprego e à estabilidade provisória no emprego da trabalhadora temporária gestante. Agora vamos falar da gestante. Diante do debate sobre o direito da estabilidade provisória da gestante contratada temporariamente, o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em 2019, firmou o entendimento de que o reconhecimento da garantia de emprego à empregada gestante não é compatível com a finalidade da Lei 6.019/74, que é de atender a situações excepcionais e que não há expectativa de continuidade em relação ao emprego. O TST fixou, então, a seguinte tese jurídica: é inaplicável ao regime de trabalho temporário dissimulado pela Lei 6.019/74 a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, previsto no artigo 10, 2b dos atos de disposições constitucionais transitórias. Logo, entendemos que é uma bela oportunidade para quem deseja inserir no mercado de trabalho, pois a grande parte dos trabalhadores temporários, após o término do prazo, são reaproveitados nas empresas.